Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite, Paulo Rocha. Boa noite. Bom, hoje o nosso convidado da nossa live é o Paulo Rocha. Paulo Rocha, ele é do Rio de Janeiro. Ele atua lá na Gremiação Pedro II, na Rua Lopes da Cruz, número 192, no Meia. A gente estava conversando aqui em off, que ele é uma história bacana, interessante. Geralmente o que acontece com muitos de nós, né? Dá uma paradinha para entrar e se interessa e vai continuando na doutrina. Com certeza. Eu vou fazer, como de costume, né, a leitura do livro Fonte Viva, dando segmento na divulgação da doutrina espírita, através do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, o GAEB aqui de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. E a lição que a gente selecionou para hoje é a de número 149, e o título é No Culto da Prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas como que progredimos nas acesses. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos a lei do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergará o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então tá aí, né, um esclarecimento muito interessante para nós, né, do poder da prece, né, da oração, a importância dela e o caminho, né, que nos liga ao nosso Criador. Se me permite um comentário, Hum, eu costumo falar até em conversas, né, estudos que a gente faz, que eu fico assim, por assim dizer, para morrer, quando um sujeito vira e fala assim:
Ah, mas eu não posso fazer muita coisa, não. O máximo que eu posso fazer é orar. Poxa, o próprio cara não bota fé na oração dele. Então, a oração dele realmente não vai valer de nada. Só que a nossa oração é, de longe, a nossa maior força. É o nosso maior poder está na nossa oração. É o nosso contato com Deus, que é o ser onipotente, né? É o ser onipresente, o ser que onisciente. Então, a nossa maior força é a oração. Então, a gente precisa orar acreditando no poder dela, com foco, para que ela realmente consiga exercer todo o seu poder, toda a sua força. Mas se o sujeito falar o máximo que eu posso orar, ele mesmo não acredita, né? E se a gente pegar carona no que a gente já estudou e que a gente já tem conhecimento, né? Que a caridade ela é extensiva a todos, justamente porque todos nós podemos fazer uma prece, né? Não se resume no material, né? Se resume em ações. Com certeza. Bom, queria convidar a todos, então, para que possamos fazer a nossa prece, né? Que a gente possa, nesse momento, né, através da tecnologia, das redes sociais, na divulgação da doutrina espírita, representando aqui o grupo de apoio holístico Eurípides Barçanufo, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso Pai Maior, e pedir para ele, nesse momento, toda a intuição para o nosso irmão Paulo Rocha, na apresentação que fará para nós hoje, que a gente possa extrair dessas palavras, né, os ensinamentos, os auxílios necessários para a nossa caminhada diária. Senhor Deus, Pai bondoso, de infinita misericórdia, mais uma vez nos reunimos aqui em seu nome, no aconchego do nosso lar, para darmos seguimento à propagação da doutrina espírita. Que o Senhor possa abençoar, Pai, todos os lares representados aqui neste momento, aqueles que acompanham conosco agora ao vivo, os que acompanharão depois o nosso canal do YouTube. Que a gente possa ser banhado por essas boas vibrações, por essas energias edificantes. Que o Senhor possa também, neste momento, estar fazendo com que essas vibrações possam chegar a todos aqueles nossos irmãos que atravessam dificuldades neste momento, seja na saúde do corpo físico, seja emocional, espiritual, seja na vida profissional, enfim, Pai, que o Senhor possa atendê-los enviando seus mensageiros, para que eles possam ser também acompanhados e tratados neste momento. Que o Senhor possa levar também muita saúde, esperança e equilíbrio aos nossos irmãos que se encontram hospitalizados, ou aqueles que se encontram em seus próprios lares, que eles também sejam amparados e atendidos neste momento. Que a live de hoje, as palavras de hoje, possam somar com o conhecimento que já carregamos da doutrina espírita e que ela possa nos auxiliar no entendimento do momento em que cada um de nós atravessa, possa nos auxiliar na nossa caminhada diária e que depois de ter escutado possamos absorver todas essas informações e refletir onde nos encontramos neste momento, nesta vida de prova e expiação. Que o Senhor possa, Pai, através do entendimento nosso da doutrina espírita, ser o nosso modelo e guia, hoje, agora e sempre. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade e pedimos assim a vossa permissão, a permissão do nosso mentor espiritual da nossa casa, Eurípides Barçanufo, para darmos início à live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Que assim Fica à seja. vontade, Paulo, daqui a pouquinho eu volto. Ok. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, com muita satisfação, com muita gratidão, que a gente aceita o convite, né, de participar do estudo do GAEB, né? Sempre um estudo que a gente procura preparar com muito carinho, né? Eu
só cometi um pequeno equívoco, né? Porque eu realmente esqueci que essa forma de apresentação ela é uma forma que não permite que os slides tenham dinâmica, né? Sejam apresentados conforme o PowerPoint. Então, eles vão aparecer inteiros, né? E aí a gente vai conversando, sem problemas, né? O conteúdo está todo ali. Valmir, você tem como... Ah, vamos lá, já carregou. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de colocar a imagem da casa onde a gente vai estar trabalhando, né? O Garneb aqui no caso, Volta Redonda. E vamos, então, dar sequência aqui. Nosso tema de hoje e ele ficou um pouquinho cortado. Deixa eu ver se eu consigo... Não sei se para você está aparecendo inteiro aí. Ah, ok, acho que para mim agora está aparecendo inteiro. O tema, o acolhimento fraterno como instrumento de Jesus, né? E aí, quais são os objetivos do nosso estudo da noite de hoje? Primeiro, entender o que é atendimento fraterno e a sua importância, né? Depois a gente vai tentar entender a metáfora, como essa metáfora é legal, né? Do instrumento de Jesus, né? Vamos também observar o que a gente deve e o que a gente não deve fazer quando a gente realiza esse atendimento fraterno, no caso, acolhimento fraterno, né? E vamos também avaliar o que precisamos melhorar em nós para realizarmos um acolhimento fraterno mais eficiente, né? Que é o que a gente deseja, né? Que a gente consiga ser o mais útil possível na hora de estar realizando um atendimento fraterno. Se a gente conseguir abordar esses temas, vai ser legal, porque a gente vai ter dado uma continuidade boa aí. Bom, vamos lá. Acolhimento fraterno como instrumento de Jesus. Ele é baseado no amor, né? Baseado no ouvir o que o próximo tem a dizer, é baseado no consolo e é baseado também nessa cumplicidade de querer caminhar junto, de mostrar que a pessoa não está sozinha naquela caminhada, né? Por mais que ela esteja passando por aquela dificuldade, ela não está sozinha, ela tem alguém ali para caminhar junto com ela. E isso aí era o que Jesus cansou entre aspas, né, de nos exemplificar, né? E eu coloquei aí esse instrumento, né, de Jesus como sendo assim realmente chamando a atenção para a gente tentar entender, pelo menos a forma que nós entendemos, né, que instrumento, né, a gente poderia, por exemplo, ter colocado ferramenta de Jesus, mas ferramenta é uma coisa mais bruta, né? Não que se possam fazer boas obras com ferramentas, é claro que se pode, mas instrumento dá uma noção assim de como se fosse uma obra musical, né? Aquela coisa mais suave, né? Pensemos aqui num violino, numa orquestra, uma coisa linda, né? E era dessa forma que Jesus utilizava o acolhimento fraterno, né? Fazendo um excelente uso para poder amparar as pessoas necessitadas, né? E aí é que a gente coloca essa questão. Todos nós já precisamos de acolhimento. Mas nós estamos acolhendo ao próximo quando temos a oportunidade, quando a oportunidade aparece diante de nós, né? Mesmo que a gente não tenha sido acolhido ainda, mas um dia, quem sabe, a gente pode vir a ter a necessidade de ser acolhido. Então, aquela máxima que Jesus nos ensinou, fazei ao próximo o que a gente gostaria que fosse feito conosco, né? Se a gente deseja ser acolhido quando nós estivermos necessitando de acolhimento, nós precisamos colocar em prática a realização desse acolhimento sempre que tivermos a oportunidade. E o que não falta, se a gente parar para pensar, o que não falta é a oportunidade de acolher, né, gente? Como a gente estava falando no início da conversa de hoje, a gente pode, quando tem uma dificuldade, às vezes até geográfica, né, a gente pode usar da oração. A oração é uma ferramenta, é um instrumento extremamente importante e extremamente poderoso. A gente pode, por exemplo, pensar nesse flagelo que atingiu lá a Venezuela, né? Às vezes fica difícil da gente daqui tentar largar todos os nossos afazeres, né? Para poder ir lá pessoalmente para tentar ajudar. Mas nós podemos fazer uso de uma prece
com muito foco, com muita seriedade, com muito sentimento, né, por esses irmãos que estão passando por esse terrível flagelo, né? Então, não tem como a gente dizer, eu não posso fazer nada. Não pode fazer nada porque não está parando para perceber quais são as potencialidades que nós temos. Porque, como eu falei no início, né, a prece é o nosso maior poder, é a nossa maior força. Mas basta que a gente coloque essa força, né? Quando a gente fizer essa oração. Essa prece tem que ser uma prece vinda do coração, né? E isso aí com certeza vai chegar àqueles para quem a gente está. Essas radiações benfazejas, elas vão chegar a quem a gente endereça a nossa prece. No caso, a gente endereça ao alto, mas o alto sabe para onde essas boas radiações precisam chegar. Então, não que a gente, vamos deixar claro, né? Não que a gente, se a gente não fizer a prece, Deus vai desamparar, vai deixar de atender, não. Mas eu acredito fortemente que é uma forma de nós darmos a nossa contribuição. Existem N formas, né, de dar essa contribuição, mas a prece com certeza é uma delas. Então, nós precisamos atentar para essa questão de que, se a gente quer ser amparado, quer ser acolhido, quando nós necessitarmos, quando tivermos a necessidade, a gente precisa colocar em prática o acolhimento ao próximo sempre que tivermos a oportunidade. Vamos continuar. O exemplo de Jesus. Jesus falou lá em Mateus 11, 28, né, está relatado que Jesus falou: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Note aí que ele não ficou esperando, né, alguém aparecer necessitado à frente dele. Não, ele dá um recado colocando um convite a todos, simplesmente a todos. Ele não falou dois, do povo tal, do povoado tal. Não, ele simplesmente colocou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Só que aqui a gente quer fazer um pequeno comentário, né? Por mais que Jesus tenha usado esse termo todos vós, e conforme ele falou, né, em outra passagem, que ele veio para os doentes, né? Meus irmãos, eu entendo que ele veio para os doentes que querem se curar. Aqueles doentes que não desejam realmente a cura, né? E aí vamos colocar a seguinte questão: a cura aí não é só você curar a doença que você está portando, é você curar a doença que você está portando e você modificar o teu jeito de viver para que não volte a ter aquela doença. Então, a cura, tem várias passagens que Jesus fez a cura, né? Eu não gosto muito da ideia do nome milagre, porque milagre dá uma ideia de que é algo que é feito à revelia das leis de Deus. Nada é feito à revelia das leis de Deus, absolutamente nada. Então, Jesus não veio para derrocar as leis divinas, né? Não teria como ser assim. Então, ele veio para fazer tudo o que ele fez dentro das leis de Deus. Então, a palavra milagre, eu não gosto muito dela, porque dá uma ideia de fabuloso, de espetacular, e não é isso. É apenas a gente tem que botar, entre aspas, a nossa viola no saco e entender que Jesus, sei lá, vou falar por baixo, trilhões de anos-luz na nossa frente, entendeu? Porque é um irmão nosso que já está na plenitude da luz, já é um espírito crístico. Então, ele muito, muito melhor, é até difícil da gente usar essa palavra, né? Muito melhor, ele infinitamente melhor do que nós. Ele sabia manipular o fluido cósmico universal, né? As energias, e com isso fazer o que muitos que não entendem bem essa questão começam a chamar de milagre. Mas o que eu quero dizer é que quando ele fala vinde a mim todos vós, ele está se referindo aí aos que estão cansados, que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está se referindo aí àqueles que querem se curar em definitivo, né? E não aqueles que querem a cura da enfermidade física, fisiológica, e depois voltar para a esbórnia, né? Voltar para todo tipo de descaminho. Não. Esses aí tem até aquela passagem, né? Que ele cura os 10 cegos, né?
e aí os 10 vão voltar para a festa, vamos dizer assim, e aí, no meio do caminho, um para. Opa, peraí, caramba, eu nem agradeci. Ele parou e voltou para agradecer a Jesus. E aí Jesus fala para ele, em verdade vos digo, você é o único que, em definitivo, foi curado, porque você reconheceu a dádiva que você... Os outros, todos os outros 9 vão voltar a ficar cegos. Né? Por quê? Na prática, se a gente lembrar dessas curas que Jesus fez, ele sempre falou assim, vá e não peques mais. Lembram disso? Então a gente precisa receber aquela dádiva, mas a gente depois tem que fazer o nosso trabalho com a reforma íntima de não criar condições para aquela enfermidade voltar. Né? Porque se demole, a enfermidade vai voltar. Eu sempre lembro que uma vez eu tive uma palestra pública, né, ministrada, palestra espírita, né, ministrada por uma professora de português. E eu ouvi uma coisa que eu nunca esqueço, eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas, enfim, vou falar novamente. É a questão da palavra arrepender. Ela, como professora de português, não podia perder a oportunidade, né? Que ela coloca que arrepender é feito do prefixo a, que é um prefixo de negação, né? Por exemplo, normal e anormal. Anormal é aquele que não é normal. Né? Então, o prefixo a é de negação. O re é um prefixo de repetição, né? Renovar é tornar novo de novo, né? E o pender é queda, né? É um sufixo que significa queda. Então, arrepender é não repetir a queda. Então, a gente não pode dizer que a gente se arrependeu de alguma coisa se a gente continua fazendo aquela coisa. Né? E aí cai nessa questão toda que Jesus falou. Vai e não peques mais. Então, sempre que a gente receber uma dádiva, seja a cura de alguma doença, né? Alguma coisa assim, a gente precisa tentar corrigir também a nossa conduta, né? Para que aquela coisa não volte a acontecer. Né? E por que a gente está falando disso aqui? Porque a gente está falando de acolhimento fraterno. Então, é necessário que dentro desse acolhimento a gente procure passar essa ideia de que, olha, meu amigo, vamos fazer aqui um pensamento positivo, uma irradiação, mas procura evitar de fazer certas coisas que possam estar contribuindo para esse teu quadro. Né? Aí tem várias situações, a gente vai falar de alguma delas, né? Mas eu, por exemplo, o meu pai, que Deus o tenha, ele tinha enfisema pulmonar e ele simplesmente, por não aguentar ficar longe de cigarro, ele chegou a comprar as roupas lá de um enfermeiro, não, de uma pessoa lá do hospital que ele estava internado, para sair do hospital para fumar. E ele veio a óbito por causa dessa questão. Então, não adianta a gente receber a cura de alguma doença se a gente depois continuar alimentando aquela doença. É importante a gente ter essa ideia. Então, vamos continuar. E o que significa, né, acolher? A gente aqui, obviamente, está colocando uma questão resumida. Vai muito além disso, né? Mas acolher é ouvir com atenção. Gente, quando a gente parar para ouvir algum irmão que está necessitado, é muito desagradável quando ele fala as coisas e de repente, ele pergunta assim, mas o que você acha? E aí a gente, o quê? Não, sobre o que mesmo você está falando? Poxa, se fôssemos nós naquela condição, a gente ia gostar disso? Claro que não, né, gente? Então a gente está ali se desabafando, esperando que quem está ouvindo está realmente prestando toda a atenção no que a gente está falando, né? Porque isso aí, inclusive, é fundamental para conseguir fazer com que a pessoa realmente se abra, conseguir fazer com que a pessoa aborde com a profundidade necessária o que ela está passando. Então, o primeiro ponto do acolhimento é ouvir com atenção. É o que a gente chama de escuta ativa. É uma escuta séria, uma escuta dedicada. Né? A gente não está ali ouvindo e pensando em outra coisa, pensando em algum problema ou alguma situação qualquer que não tenha a ver com... Não, naquele momento, o nosso foco é o acolhimento. Então, a audição, a escuta, tem que ser ativa, tem que ser direta.
Outra coisa muito difícil, né, da gente fazer é a gente compreender o que o irmão está passando sem julgar. Nossa, isso é para a gente ainda é muito complicado. Sabe por que é muito complicado? Porque, infelizmente, danada, julgamento é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Né? Primeira coisa, a gente tem logo uma opinião formada. Não, esse aí, poxa, esse aí está passando por isso, por causa que ele deve ter feito isso, deve ter feito aquilo. A gente começa a criar um monte de possibilidades da causa dele estar passando por aquela dificuldade, daquele irmão ou irmã que está passando por aquela situação. É muito difícil para a gente ainda, infelizmente, a gente buscar compreender a situação que o irmão está passando sem a gente julgar. Mas, gente, isso é profundamente necessário. A gente precisa situar o nosso pensamento no acolhimento, na ajuda. A gente não está aqui para julgar ninguém. Aliás, eu costumo muito dizer que a capacidade do juízo nos foi dada para julgarmos única e exclusivamente a nós mesmos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. E tem até uma passagem do Evangelho, né, que da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Então, a gente precisa estar ciente de que a gente não está aqui para julgar ninguém. Tá certo? Bom, também no acolhimento, necessariamente, gente, tem que ter respeito. E respeito é uma coisa assim que a gente não faz nada na vida sem respeito. Vamos lá. A gente consegue amar alguém e não respeitar ela? Se não respeitar ela, se não respeitar essa pessoa, não existe. É um amor da boca para fora, né, gente? Respeito é a base maior de todos os relacionamentos. E se a gente espera que a pessoa realmente, o acolhido, né, realmente se sinta seguro, né, para nos passar a situação que ele está passando, é necessário que a gente respeite-o. Né? Como assim? A gente não tem que fazer uma cara, né, ruim em função do que ele está falando, não pode rir em função do que ele está falando. Às vezes é um assunto que, para você, num certo aspecto, pode até parecer futilidade. Não acredito que esse cara está passando por esse problema por causa disso. Mas a gente precisa entender que para ele não é futilidade, para ele é uma coisa séria, e ele está pedindo amparo naquele momento. Então, não é para a gente, de forma alguma, desrespeitar. E consolar, buscar realmente sempre aproveitar aquele momento para levar algum consolo, como Jesus nos exemplificou. Né? E, gente, orientar com amor. Esse momento que a gente está lidando com um irmão que está sendo acolhido, esse irmão está fragilizado. Então, ele não espera levar nenhum tipo de bronca, não espera que a gente puxe a orelha dele por nada. Não, a gente não, sabe? A gente precisa ser, nesse momento, o mais fraterno possível, o mais solidário possível, tá certo? E, por fim, também acolher é a gente emprestar um ombro amigo para o desabafo. Muitas vezes, gente, pode ser até que a gente não saiba o que falar na hora que o irmão estiver desabafando. Mas, às vezes, ouvir com atenção aquela escutativa e mostrar que está ali, como a gente viu no slide anterior, né, caminhar junto, né, cumplicidade, mostrar que a pessoa não está sozinha, aquilo ali já ajuda muito. Tem uma história que eu vou contar para vocês que eu não sei, sendo bem sincero, eu já procurei, mas eu escutei uma vez, não sei se foi numa palestra, então eu não posso dizer assim a fonte, né? Mas foi uma história que eu escutei que, aparentemente, se não for mentira, se não for fake, né, como se diz, ela seria uma história muito bonita. Que é aquela banda Carrapicho, né, que fez aquela música Bate Forte o Tambor, que eu quero tique-tique-tique-tá. Essa banda teria ido para aceitado um convite, né, para cantar na França, em Paris, só que eles foram numa situação bem modesta, né? E aí eles foram se apresentar lá no clube, e aí, altas horas da noite, eles foram voltar, o hotel era perto, né? Eles foram voltar a pé para o hotel, e aí teria acontecido de ter uma ponte no meio do caminho, passa um rio lá, não vou lembrar o nome do rio, não sei se é o principal rio lá de Paris, mas enfim, passa um rio lá e tinha uma mulher pronta para se jogar da ponte, né?
E eles ficaram doidos, né? E estava bem vazio, só tinha ela, não tinha mais ninguém na rua, né? E aí eles ficaram nervosos, muito nervosos com aquilo, tentaram falar com ela, só que quando chegava perto ela ameaçava se jogar, né? E, na verdade, eles ficaram sem saber o que fazer. E, de repente, um teve a ideia de começar a cantar a música. Porque eles não falavam nada de francês, eles eram, né, não tinham domínio do francês. Então, eles tentavam se comunicar de um jeito que dava. E ele um teve a ideia de começar a cantar música. E começaram a cantar, bate forte o tambor. Cara, a mulher, ela simplesmente ela começou a chorar e ela viu que para aquele grupo estar cantando aquela música para ela, fazendo, entre aspas, um show só para ela, é porque ela, ela, diferentemente do que ela achava, que ela não valia nada, ela tinha valor, né? E ela começou a chorar e desceu do parapeito lá da ponte, né? E chorou muito com eles ali, eles abraçaram ela e tal, e levaram ela, né, para o outro lado da ponte. Assim, como eu falei, eu peço perdão porque eu não consegui verificar a fundo essa história, se é realmente ou é verdade ou não, mas tomara que seja, porque é uma história realmente que me tocou muito, é uma história linda, né? E é uma forma de acolhimento muito legal. Vamos continuar aqui. Deixa eu ir para o próximo slide aqui. Deixa eu ver se eu aqui. Bom, vamos lá. O Consolador Prometido. Jesus nos prometeu que enviaria um outro Consolador. O Espiritismo é a realização dessa promessa, trazendo luz, esclarecimento e esperança. O acolhimento fraterno é uma das suas mais belas expressões. Então, assim, o Espiritismo ele nos diz, né, que é justamente através da caridade que a gente vai se salvar. E que bela forma de caridade é o acolhimento fraterno. É poder ajudar alguém no momento de dificuldade, né? Então, é muito interessante essa ideia de que o acolhimento ele é um dos caminhos mais nobres através do qual nós vamos nos salvar. É claro que não é o único, é claro que existem outros, mas esse aí realmente é uma das mais belas expressões, né? E a doutrina, só lembrando, né, a doutrina espírita, que é o Espiritismo, ele é composto dessas 5 obras iniciais, é o nosso chamado Pentateuco Espírita, né? E aqui está apresentado na ordem que eles foram divulgados para nós, né? Foram trabalhados na codificação, Kardec primeiro trabalhou no Livro dos Espíritos, 1854, se não me engano, aí depois veio o Livro dos Médiuns, se não me engano foi em 1857, aí Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, depois a Gênese, né? E formando o Pentateuco. Gente, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca: o Espiritismo é a continuação da obra consoladora de Jesus, lá no capítulo 6. A gente vê que realmente tem tudo a ver. E, assim, falando em acolhimento, é uma forma que Jesus teve de nos acolher ainda mais, porque essa base, esse Pentateuco, essa doutrina, ela nos conforta de uma forma que dificilmente outra linha religiosa consegue, né? Claro, respeitando todas as linhas religiosas, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, mas pelo simples fato da gente ter, através dos relatos dos espíritos que aqui tiveram, e isso, o Livro dos Espíritos tem alguma coisa, mas o Livro dos Médiuns tem muitos relatos, muitos, né? Isso é extremamente consolador, porque a gente sabe que isso aqui é apenas uma veste carnal, né? Que nós somos, na verdade, não essa veste carnal, mas nós somos espíritos que momentaneamente estamos usufruindo dessa veste carnal, mas que depois a gente vai deixá-la aqui e vamos continuar nossa jornada na erraticidade. Ou seja, nós verdadeiramente não morremos. Quem morre é a veste carnal. Mas nós continuamos, nossa essência continua, nossas conquistas continuam, né? Isso, acho que não me vem à cabeça nada que seja mais consolador do que isso, né? Então, a doutrina vem, sim, fazer esse papel do Consolador prometido que Jesus
nos prometeu. Vamos para o próximo slide. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta ao nosso famoso BIP, né, que está em negrito aí, né, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Gente, por que eu coloquei isso aí? Tem como a gente fazer acolhimento sem ter essa condição aí no nosso coração? Se a gente não tiver essa benevolência, e é uma benevolência totalmente desinteressada, a gente não tem que fazer o bem esperando nada em troca, né? A gente faz o bem pelo bem em si, né? Então a gente precisa ser benevolente. Indulgência é aquilo que a gente estava falando. A gente não está aqui para julgar ninguém, para julgar a imperfeição de ninguém. A gente tem que, sabe, como se fala, né? Fechar os olhos para isso aí, né? Não ficar botando holofote em cima disso. Até parece que nós não temos nossas imperfeições, não é mesmo? Então, não estamos aqui, principalmente, gente, no acolhimento. O acolhimento fraterno é importantíssimo, é pré-requisito que a gente não julgue. Então, é necessário, muito necessário, indulgência para as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas, né? Tem duas coisas aí que eu vou colocar. Primeiro, imagina que você está acolhendo alguém que fez alguma coisa contra você e você não perdoou. Como é que você vai fazer esse acolhimento? Me explica aí. Entendeu? Não tem como. Não tem como a gente sabe, a gente não tem maturidade espiritual, né, moral, para, não tendo perdoado, a gente fazer o acolhimento. É muito difícil para a gente ainda. Né? Então, é necessário que a gente faça realmente o perdão das ofensas. E lembrando ainda aquela outra passagem, né, que Jesus fala que se você for fazer alguma oferenda no altar, mas você tiver alguma coisa contra um irmão seu, deixa a oferenda aí, vai primeiro resolver o que você tem que resolver. Porque a oferenda não tem valor nenhum se você tiver no teu peito ainda algum rancor, algum assunto mal resolvido. Né? É aquela questão que a gente está falando da prece. A prece precisa ser feita com pureza, sabe, com plenitude do coração. Agora, se o coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor por outra pessoa, como é que a gente vai fazer a nossa prece? Né? Vai ter algum valor a nossa prece? Provavelmente não. Né? E outra coisa que eu costumo brincar, né, é dizer que na erraticidade, a erraticidade não tem CEP, né? Não tem caixa postal, não tem endereço. Então, se a gente tem alguma coisa para resolver com alguém, algum assunto mal resolvido, né? A gente precisa se acertar, pedir perdão, perdoar. É muito mais fácil aqui no plano físico, que a gente sabe onde a pessoa mora, qual é o CEP dela, do que na erraticidade. Quando vai para a erraticidade, onde é que ela está? Não sei, está por aí. Fica muito mais difícil você resolver a coisa. Então é melhor, por isso que Jesus fala, né? Por isso não, mas eu entendo que é uma das razões pela qual Jesus fala vá, resolva enquanto estás a caminho, enquanto você está por aqui. Pega e resolve. Que é muito mais fácil você resolver aqui do que você deixar para posterior. Porque para posterior você pode não encontrar e aquela problemática pode acabar por varar séculos, entendeu? Então, a gente não deve deixar que essas coisas perdurem. A gente precisa resolver o quanto antes. Quanto a gente puder resolver, melhor. Então, vamos lá. Continuando. E quem... ficou ruim aqui, mas tudo bem, dá para ler. Quem procura acolhimento? Aí a gente só elencou algumas situações, não são só essas, né? Mas, normalmente, quem está enfrentando o luto é complicado, né? O luto é uma situação que é necessário a gente viver, né? Quando é o caso. A gente precisa vivenciar o luto e vivenciar ótimo, é ótimo que a gente tenha ajuda a passar junto dessa dor, né? Que não é uma dor fácil de passar, é muito difícil, mas é necessário que a gente vivencie o luto. Se a gente nega o luto, a gente pode estar criando um conflito que, sabe, pode perdurar durante muito tempo. Então, é melhor que a gente vivencie o luto, e aí, com o acolhimento, é mais fácil, né? Do que a gente fazer de conta que não, que está tudo certo, mas aquela coisa dentro de nós está mal resolvida. Então, não é bom. É bom a gente
vivenciar o luto e procurando acolhimento sempre que necessário, né? Acaba ficando mais fácil. Aí eu coloco aí ansiedade e depressão, né? Note que a ansiedade é uma coisa e depressão é outra, né? Eu não sou médico, não sou psicólogo, mas a gente lê um pouquinho e a gente sabe que pode existir ansiedade sem depressão e pode existir depressão sem ansiedade, né? Elas podem coexistir ou não, né? Uma não é pré-requisita da outra, são realmente condições bem específicas, né? A pessoa pode ter aí uma ansiedade, né? Uma crise de ansiedade, mas não está vivenciando uma depressão propriamente dita. Ela não tem aquela calma, né, para fazer as coisas com serenidade, ela fica naquela situação de ansiosidade. E a depressão, a mesma situação. Você pode estar ali passando por um momento de muita depressão, mas você não está com aquela pressa de resolver para ontem as coisas, você não está com ansiedade, né? Então, são situações que também demandam acolhimento. Quer dizer, tudo isso a gente pode passar sozinho ou buscar acolhimento. Com acolhimento, a tendência é que seja muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo passar por isso. Conflitos familiares, às vezes até de cunho, vamos dizer assim, de separação, ou mesmo até, como a gente já estudou na nossa doutrina, a questão de familiares que vêm, não por acaso na nossa família, para a gente resolver problemas do passado, né? E aí nem sempre é fácil. Às vezes tem pessoas que não conseguem, né, se relacionar bem, e aí também o acolhimento fraterno pode ajudar muito nisso. A questão dos vícios, tanto para quem é viciado, como para quem tem algum viciado na família, também é uma situação muito difícil de passar, é uma situação que não é fácil, quem já passou por isso sabe, ou quem está passando por isso, e também, eu posso falar, irmãos, se você está me ouvindo, tiver nesse caso, procura o acolhimento fraterno que ajuda. Não é questão de varinha de condão, plim-plim, está resolvido, não. Mas com o acolhimento fraterno, você vai poder melhor se posicionar nesse contexto, você vai poder ter uma ideia melhor de como você proceder e certamente isso vai te ajudar. Da mesma forma, solidão, da mesma forma, dúvidas espirituais e até problemas financeiros. Porque o problema financeiro não é que o acolhimento fraterno vai te dar dinheiro para você resolver o teu problema, não é isso. Mas o problema financeiro também desequilibra, desarmoniza a pessoa. E aí o acolhimento fraterno vai te ajudar a você procurar um melhor posicionamento de como resolver aquele problema, né? Às vezes a gente está no meio do olho do furacão e não consegue ver uma saída. E às vezes com o acolhimento fraterno a gente pode ter assim uma sementinha ali, uma luz no fundo do túnel que ajude a gente a superar aquele problema, né? Vamos nós. E o que a pessoa realmente procura? Normalmente a pessoa procura apoio emocional, a pessoa quer ser ouvida, né? Quer desabafar, a pessoa procura renovar as esperanças, que muitas vezes, diante dessas dores, desses problemas, a gente desespera, né? A gente acha que não vai ter solução, então a gente quer muito renovar a esperança, a pessoa que está procurando o acolhimento fraterno. A pessoa também procura paz interior, né? Porque às vezes não saber lidar com o problema pode trazer assim uma irritação, pode trazer um desequilíbrio, né? E aí em seguida o equilíbrio também é o que se espera alcançar diante de um acolhimento fraterno. A pessoa às vezes só necessita uma atenção, só quer ser notada, só quer que alguém perceba que ela está ali, que ela não está sozinha, né? Isso também é uma das causas de quem procura o acolhimento fraterno. Respeito, a gente já falou disso, né? Nada se constrói sem respeito, e o respeito faz bem, gente. A gente ser respeitado faz muita diferença, né? Basta a gente ser desrespeitado para a gente ver como o respeito é importante. E força para superar aquele problema que a gente está passando, né? Não é, volto a dizer, não é que o acolhimento fraterno ele vai chegar e toma aqui um remedinho e está resolvido. Não, a coisa não é assim. A coisa é baseada no Evangelho. Então, o acolhimento fraterno vai tentar fazer a gente entender, aquela pessoa que está passando por aquela necessidade, por aquela dificuldade,
fazer ela entender que, como o Emmanuel falou para Chico, né, tudo passa. Tudo passa. Então, não é para sempre, aquilo ali é uma situação, é uma fase, né? E a vida ela é muito assim, né? Ela não é uma linha reta, né? Que a gente liga o piloto automático, ele vai sem nenhum solvante. Não, ela tem altos e baixos, ela tem esquerda e direita, ela tem buracos no meio do caminho, ela tem subidas que são difíceis de subir, né? Mas faz parte do caminho. Então, uma palavra amiga, um apoio nesse sentido, acaba sendo muito importante, e é isso que as pessoas vão esperam receber quando vai para o acolhimento fraterno. Né? A pessoa que for para um acolhimento fraterno esperando realmente alguma coisa mágica, não está indo bem orientada, porque a ideia do acolhimento fraterno não é isso, né? Não é uma solução, como se diz, a panaceia para todos os males, não. Mas é um recurso extremamente sério, como a gente vai ver mais adiante. Vou continuar aqui. Eu lamento que esse aqui não ficou, esse slide não ficou da forma que eu queria, mas podemos fazer aqui. Jesus ensinando a acolher. Aí tem o primeiro caso aqui de Zaqueu, né? Que ele chama Zaqueu para descer da árvore, então ele acolhe o Zaqueu junto dele. A samaritana, que também era muito renegada pelo seu próprio povo, inclusive, né? Jesus vai lá e dá a água da vida para ela, oferece a ela a água da vida. Eu coloquei aqui o caso do samaritano também, da parábola do samaritano, do bom samaritano, né? Onde ali não foi Jesus diretamente que acolheu ao samaritano. E, perdão, gente, fiz uma besteira aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, ali não foi Jesus que acolheu ao samaritano, mas foi ele quem contou essa parábola, né, da importância da gente acolher, né, o próximo. Só um minutinho aqui. Que deu um probleminha na minha máquina aqui, só um minutinho. Já vai resolver. E também acontece aqui só um minuto. Pronto. Vamos lá, voltar aqui. Então, ele faz ele conta essa parábola do bom samaritano como uma parábola das mais importantes, uma das passagens mais importantes de orientação de Jesus para a gente, quanto a acolhimento, né? Tinha um irmão ali que estava no meio do caminho, todos nós conhecemos essa parábola, né? E passou o sacerdote, que não acolheu. Passou depois o levita, também não acolheu. E depois passou um samaritano, e foi o samaritano que acolheu. Então, assim, é uma passagem importantíssima, né? E no último caso aí, aquela questão do Bartimeu, que é aquele cego, né? Que foi amparado e atendido por Jesus. Mas aí eu coloco aqui, porque a dinâmica aqui do slide não pôde ser apresentada da forma que eu idealizei, mas aí eu coloco a pergunta: somente nos templos que ele fez isso? Obviamente que não, né? Ele fazia isso em todos os lugares. O que eu quero dizer com isso? Esse estudo da noite de hoje, ele tem a ideia de centro espírita, né? Mas, gente, acolhimento fraterno não é só em centro espírita, é em qualquer lugar. Qualquer oportunidade que nos for colocada à nossa frente, né, no nosso caminho, da gente acolher, a gente deve acolher. É claro que exige preparo, né? Não estou dizendo que é fácil fazer isso, a gente tem que buscar esse preparo, mas, uma vez estando preparado, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, né? Como é o caso dessa parábola do bom samaritano, né? Vamos adiante. E o trabalhador do acolhimento? Ele precisa de ter humildade, precisa de paciência. Empatia, gente, é importantíssimo. Empatia é você se colocar no lugar do próximo, né? A gente não tem como sentir o que o outro sente, mas a gente tem que tentar ali realmente se colocar no lugar dele, para a gente poder ter uma ideia de como melhor fazer aquele acolhimento, né?
A gente precisa também de discrição, infelizmente o slide ficou um pouquinho distorcido, mas discrição, serenidade e equilíbrio, né? Equilíbrio aí faltou só a palavra emocional, equilíbrio emocional. Claro, né, gente? Como é que a gente vai fazer um acolhimento se a gente não tiver equilíbrio emocional, né? Imagina, por exemplo, se a gente vai acolher alguém que está numa tristeza profunda e a gente se deixa emocionar assim e, de certa forma, perder o controle e começar a chorar junto com essa pessoa. Essa pessoa a ideia não é essa, né? A ideia se ela tiver que chorar, ela vai chorar, a gente vai ser ali solidário, né? Vai ter compaixão por ela, mas a gente precisa ter um equilíbrio emocional e nos manter firmes para que ela possa, dentro do possível, se apoiar em nós, né? Porque senão, vamos dizer assim, ela imagina que ela está afundando e aí a gente vai lá e afunda junto. Não é isso que ela quer, né? Ela quer um porto seguro para ela se apoiar, segurar e levantar, né? Então, é necessário, essa questão do equilíbrio emocional é muito importante também, tá bom, gente? Vamos para o próximo slide aqui. O que a gente deve evitar fazer? Julgar ou condenar, já falamos disso, não estamos aqui para isso, para julgar nem condenar ninguém, principalmente no acolhimento fraterno. Não tem espaço para isso, tá? Depreciar a dor. Gente, como é que a gente pode, né, depreciar a dor do outro? A gente não está sentindo o que o outro está sentindo. E outra coisa, às vezes, nós podemos ter um preparo para lidar com alguns tipos de dores que o nosso irmão não tem. E aí? Vai chamar ele de fraco? É isso? Não, gente, a gente precisa respeitar a dor do próximo. Dentro daquela ideia de empatia, a gente precisa se colocar no lugar dele, né? E jamais colocar coisa assim de pô, isso aí é uma tempestade no copo d'água. Não, gente, não. A gente tem que respeitar a dor do próximo. Jamais depreciar a dor, pelo amor de Deus, né, gente? A gente não deve discutir religião, não estamos aqui para isso, né? Dizer que a religião A é melhor do que a B, é melhor do que a C, não, de jeito nenhum. Eu não sei se eu já comentei aqui, e aí eu sempre falo isso, me sinto até, para ser sincero, meio mal, porque é aquela ideia do não saiba a mão direita o que fez a mão esquerda, né, o que faz a mão esquerda. Então, eu vou falar uma coisa que não é para me mostrar para ninguém, mas só para dar um contexto, né? Eu sou, um dos trabalhos que eu faço eu sou voluntário do INCA, né? E lá a gente faz um trabalho muito legal, porque são várias religiões, mas a gente, quando vai ao leito, a gente não vai para falar de religião nenhuma, né? Mas antes do INCA estruturar esse trabalho, chamado NAVE, Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual, teve casos, né? Aliás, até durante o NAVE, né, nós tivemos casos de pessoas que vieram de fora, que a gente acaba tendo que acompanhar, porque tem uma normativa muito séria lá dentro, né? E teve casos em que a coisa degringolou, porque o sujeito que estava visitando, não cabe aqui a gente falar de que religião era, mas ele estava dizendo que a pessoa, o enfermo, estava passando por aquela situação porque não estava seguindo a religião dele. Em último caso, era isso que ele estava dizendo, entendeu? Então, imagina a situação, gente. É claro que isso aí é o extremo da coisa, né? Mas quando a pessoa vem nos procurar no centro espírita, a gente não está aqui interessado em qual religião ele segue, qual religião ele professa. Não tem nada a ver. Ele está procurando a gente, ou, mesmo como eu falei, fora do centro espírita também. Não temos que questionar se a religião dele é A, B, C ou D. Não. Temos que aproveitar o momento para servir, para acolher, né? Outra coisa importantíssima, gente, no acolhimento espírita: jamais podemos prometer milagres. Não existe isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente não promete nada, nem milagre, nem nada. A gente procura fazer o acolhimento, né, da melhor forma, mas jamais prometer que vai acontecer a cura, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, esquece isso, tá, gente? Outra coisa é criar dependência, né?
Daqui a pouquinho, aquele irmão que quer ser acolhido só quer ser acolhido comigo, porque o Paulo é um cara que faz um acolhimento maravilhoso e ele não quer outra pessoa. Começa a criar problema. Começa a criar problema. Não tem que ter nenhum tipo de dependência. Tem que ser, assim, um acolhimento totalmente focado ali naquele problema, mas dentro do desenvolver das coisas. Se você perceber numa segunda vez, terceira vez que a pessoa só quer ir contigo, você já começa a trabalhar na linha de colocar outro irmão ou você atender com mais alguém, entendeu? Para quebrar essa dependência, para não estabelecer nenhum vínculo ali, tá certo? E outra coisa também não devemos fazer é impor opiniões. Ah, na minha opinião, eu acho que você deveria fazer. Não, esquece isso. Não é na minha opinião. É com base na doutrina espírita, né? Com base nos ensinamentos de Jesus, entendemos que talvez esse caminho aqui você devesse avaliar e tal. A gente não está aqui para direcionar baseado no que a gente acha. Não é por aí. Tá? A gente precisa trabalhar em cima do Evangelho, tá certo? Vamos continuar que já tá bem atravessado. Olha, esse aqui ficou mais difícil de ler, mas vamos lá. O acolhimento e a obsessão. Muitas pessoas chegam ao centro espírita fragilizado emocional e espiritualmente. O acolhimento fraterno inicia o tratamento espiritual através da escuta ativa e da orientação com base nos ensinamentos de Jesus. Note, apesar de ter ficado cortado aí, eu usei bem esse termo. O acolhimento fraterno inicia o tratamento espiritual. O tratamento espiritual não se resume ao acolhimento fraterno. O acolhimento fraterno é uma dos pontos aí que a gente faz uso para poder realmente iniciar um atendimento espiritual. Escutar é amar. Escutar com o coração é demonstrar respeito por quem está falando. Né? A gente não pode fazer uma escuta ao vento. A gente tem que levar a sério o que a pessoa está falando com a gente, porque aí a pessoa vai se sentir respeitada. E acolhimento no centro espírita. Né? Primeiro a recepção, depois a escuta fraterna, depois a pessoa pode ir para um passe espírita, ela pode ter uma orientação com base no Evangelho, né? E também ser convidada a participar de estudos, entrar num tratamento mais longo, um tratamento espiritual, que aí vai ter água fluidificada, vai ter passes, vai ter, né, orações, irradiações, uma série de coisas, e pode-se até convidar a pessoa para fazer parte do trabalho da casa. Por quê? Porque, às vezes, gente, a pessoa precisa disso, de uma oportunidade para começar a servir também, e aí as coisas começam a se equilibrar e se resolver na vida dela, né? Então, isso é uma oportunidade também que pode ser colocada para ela. Benefícios do acolhimento. Para quem recebe esperança, paz e fortalecimento. Para quem acolhe, aprendizado, crescimento moral e alegria de servir. Vamos adiante que o tempo está curto já para mim. Estou olhando o relógio aqui e estou um pouquinho, mas já estamos acabando, gente. Emmanuel nos ensina, servir é a nossa grande oportunidade de amar. A caridade é o caminho que nos conduz a Jesus. Lá no Pão Nosso, Chico Xavier. Tá? Vamos adiante. E aí, gente, puxa, esse aqui ficou um pouquinho ruim, mas eu vou pegar aqui uma colinha do meu aqui. Vamos lá. Perguntas para reflexão. Como eu gostaria de ser recebido? Eu escuto mais do que eu falo? Né? Às vezes a pessoa chega para ser acolhida e o acolhedor não deixa ela falar, porque ele vai falando, e a coisa não é essa, né? A ideia é a gente estar ali para escutar, tá, gente? Então, a gente só faz essa reflexão. Será que eu escuto quando eu estou acolhendo? Será que eu escuto mais do que eu falo? Né? Eu tenho paciência com quem sofre? É aquela história, está sofrendo por causa dessa besteirinha? Não, nada disso, né, gente? A gente precisa ter paciência com o sofrimento do próximo. Consigo realizar o acolhimento sem julgamentos? A gente já falou disso aqui. É fundamental que sim, né? Que a gente não julgue. O que eu recomendo, eu ponho em prática? Será que o que eu estou pedindo, estou orientando a pessoa a fazer, será que quando é comigo, será que eu sigo por aquele caminho? Será que o meu sim é sim e o meu não é não? Então, a gente procura orientar e sugerir mas coisas que a gente aplicaria para a gente se a gente estivesse naquela situação, né, gente? E, por fim, meu acolhimento aproxima as pessoas de Jesus, porque isso é fundamental. A gente está aqui, com todo respeito, a pessoa pode ser até ateu, mas a ideia é que a gente
fazendo aquele acolhimento, a gente mostra para aquela pessoa, pô, tá vendo como é que é um cara que segue os ensinamentos de Jesus, como é que ele se comporta? É isso que a gente está mostrando. Quando a gente está realizando o acolhimento, a gente está sendo uma extensão do trabalho de Jesus. Então, seria muito bom que nesse acolhimento fraterno fosse eficaz a ponto de aproximar esse irmão para Jesus, independente da linha religiosa que ele professa. Tá? E o acolhimento fraterno, a gente só reforçar aqui, não é apenas mais uma atividade no centro espírita. É uma das mais belas formas de vivenciar o evangelho. É se sentir genuinamente um trabalhador da vinha do Senhor. É, enfim, amar ao próximo como Jesus nos ensinou. Né? Isso se a gente conseguir fazer esse acolhimento fraterno, desprovido de julgamentos, com toda a paciência, com todas essas questões que a gente levantou. Né? E o último slide, antes do texto de fechamento, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está em João 13:35. E aí, para fechar o estudo da noite de hoje, gente, eu trouxe um texto aqui do Livro da Esperança. Tá? Eu vou ler aqui. Infelizmente, a formatação do slide não ficou legal, mas eu vou ler aqui. É o texto de número 36 do Livro da Esperança, intitulado Na Hora da Assistência. Lucas 14:13 está escrito assim: mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, coxos e cegos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9, fala assim: auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. E aí vamos ao texto. Nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Nos recomendou é que recomendou esse irmão que veio procurar assistência fraterna a nós, né? Que nos recomendou. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e de bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis. Ou seja, levar algum tipo de conforto, né? Mesmo quando a gente não tiver, tipo assim, como atender naquilo que ele queria ser atendido, né? Imagina, por exemplo, a situação de um cara que foi procurar alimento, algum alimento, uma cesta básica, que a gente não tivesse. Mas ainda assim é um momento que a gente pode falar palavras de bom ânimo, falar palavras de acolhimento, para que ele saia dali um pouco melhor do que quando ele chegou, né? E visitando-lhes o lar, diligenciamos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família que nos merece respeito natural e cooperação espontânea sem tragos de censura, sem julgar, sem censurar, né, gente? Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos deselegantes e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Às vezes o irmão não teve a oportunidade que nós tivemos na vida de receber uma educação adequada, né? E aí a gente vai lá e fala, ô, seu mal educado. Não é isso, né, gente? Não é isso que a gente tem que fazer quando estiver acolhendo. A gente não deve fazer isso nunca, principalmente quando estiver acolhendo. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Né? Então, se a gente quer que nossos familiares, nossos amigos sejam amparados devidamente, né, quando estiverem com o corpo enfermo ou dolorido, precisamos fazer a mesma coisa. Né? É o que Jesus falou, fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a nós mesmos ou aos nossos, nesse caso. Né? Vamos à próxima. E, dando continuidade aqui, se aceitamos a incumbência de prová-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhaneza. Lhaneza é suavidade, né? É uma coisa cordial, né? Com lhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem à nova solicitação,
recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda, né? A gente precisa... Jesus até falou, se alguém vier lhe pedir a túnica, eu não vou lembrar, mas dele também a túnica, dele a capa, se alguém vier lhe pedir o chapéu, dele também a túnica, ou seja, atende esse irmão no melhor que você puder, né? Ninguém aqui, Jesus não espera da gente perfeição, né? Jesus espera que a gente possa fazer o nosso melhor. Então, vamos tentar fazer esse acolhimento dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades, né? Eu lembro de Paulo de Tarso, que falava que a gente jamais deve ser morno, né? A gente deve ser quente, né, nas coisas que a gente faz, ou seja, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Continuando. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina, isso é importante, sem intolerância, né? Ou seja, a gente pode ser sério, disciplinado, mas não ser intolerante, né? E cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desperdiçar-lhes o concurso valioso. E aí, para fechar o texto aqui, nós temos aqui essa imagem cobriu um pouquinho aqui, mas dá para ler, tá, gente? É o seguinte: nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para o comportamento digno nos salões aristocráticos da Terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e consideração para com ele. No caso, para com ele, na verdade não era para ser letra maiúscula, para com ele o irmão que veio, não, desculpa, era para ser letra maiúscula, demonstrar carinho e consideração para com ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. E aí eu botei essa imagem da videira aí, do ramo da videira, que é sempre uma oportunidade nesse acolhimento, de trabalharmos na Divina Seara, né, gente? Então, gente, era isso que a gente tinha para falar hoje. Desculpa se estendi um pouco mais. E aí as fontes das informações: Livro do Espírito, Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Pão Nosso. Muito obrigado e que a graça de Deus esteja com todos. Muito obrigado, gente. Pode fazer a prece para a gente, pô. Sim. Vamos então à prece. Perdão. Então, convido a todos a fecharmos os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, nosso Mestre de luz, para te pedir, amado Mestre, que leve ao Pai o nosso agradecimento por mais esta oportunidade de termos estado aqui, reunidos, mesmo que de uma forma remota, em teu nome, Senhor, buscando rever conceitos importantes dessa doutrina de luz que o Senhor nos enviou. Que possamos, amado Mestre Jesus, usar todas essas informações que comentamos aqui na noite de hoje em prol de nós mesmos, nos preparando de uma forma melhor para realizar os acolhimentos fraternos, essa forma tão linda, tão importante de caridade, Senhor, que é ajudar o próximo, principalmente nesses momentos de dificuldade. Mais uma vez, amado Mestre Jesus, te pedimos que continue nos iluminando, nos protegendo e nos intuindo sempre para o bem, para que renovemos a cada dia esse compromisso de fazermos a reforma íntima, de buscarmos hoje sermos melhor do que ontem, de buscarmos nos tornar trabalhadores mais preparados para dar a nossa singela e humilde contribuição na obra do Pai. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Agradecemos também a querida Falange do GAEB
que nos dá essa oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos também. E, mais uma vez, agradecemos de coração pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.